Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 30 de janeiro do ano 2024. Estamos chegando ao final do primeiro mês do ano 2024. Estamos chegando ao final do primeiro mês do ano 2024. Agradecemos a Deus, somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade por cada um de nós. Estamos aqui nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Tivemos alguns inconvenientes nestes dias para poder estar, por exemplo, no dia de ontem, mas hoje já estamos aqui, mesmo que de uma maneira meia emergencial, mas nos próximos dias estaremos assim até solucionar os nossos problemas técnicos aqui com a tecnologia. A palavra de Deus nos fala no livro de Juízes, capítulo 4. O livro de Juízes, ele tem uma constante triste. Tem uma constante triste o livro de Juízes. Mas também o livro de Juízes, ele é, como poderia dizer, é um alerta para nós. É um alerta sobre o pecado, sobre não pecar, sobre não abandonar ao Senhor, não desviar-se da vontade do Senhor, porque tudo sempre tem uma consequência e uma consequência grave. Quando nós afastamos do Senhor, quando deixamos Deus de lado, tem uma consequência grave. O inimigo, que é Satanás e sua corja de demônios, muitas vezes, quando o homem deixa brecha, deixa uma entrada para eles, abre uma porta para eles vão apresentarem o pecado como algo que fosse bom, que fosse saudável, que fosse de bom grado para eles, para a pessoa, perdão. Só que no final desse caminho está esperando a morte. E no livro de Juízes nós temos uma constante que diz assim: os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor quando Eude morreu. Eude foi um juiz, ali do capítulo número 3, do versículo 12 até o versículo 30, onde ele mata ao rei de Moabe, chamado Eglon. Era um homem muito corpulento, muito gordo. Ele mata este homem e então logo toca a buzina, toca a trombeta e o povo de Israel é libertado, liderado por Eude. Bom dia, nossa irmã Dark, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, assim como também sua família, seu filho, seus negócios. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. Logo vem o outro juiz chamado Samgar. E logo chegamos a Débora. Aqui em Débora tem algo extremadamente interessante. Tem por aí um movimento, eu somente vou citar o movimento, vou citar o que eles pensam, porém não vou deixar a minha opinião, porque não é este o objetivo da nossa programação. Mas são coisas que às vezes não deve se perguntar, deve se questionar, antes de dar ouvidos a tantas coisas que se falam por aí. Se fala por aí que uma mulher não pode exercer o pastorado. É verdade? Você já ouviu isto? Eu já ouvi. Tem muitos vídeos na internet
que estão falando sobre isto, mas eu me questiono se Deus tivesse restringido o ministério da mulher. Como é que Débora, uma mulher, ela estava realizando um trabalho tão importante como liderar a própria nação de Israel? Pois a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Débora era uma profetisa, no versículo número 4. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quem julgava Israel naquele tempo? Débora. Quem era Débora? Uma mulher, esposa de Lapidote. Ponto. E seguimos. Débora então estava julgando Israel. É uma mulher. É uma mulher. Estava julgando a própria nação de Israel, a nação de Deus, o povo escolhido por Deus. E era uma mulher que estava liderando. Então, às vezes, o homem tenta diminuir o ministério das mulheres, o ministério feminino. É engraçado, porque apresentam ao homem como pastor, e logo como diminuindo, apresentam a esposa do pastor como missionária. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Bom dia, Gustavo, lá na cidade de Solimar, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Ser missionário ou ser missionária, ele vai fazer o mesmo trabalho pastoral ainda mais. Porque hoje tem se formado um pensamento de que o trabalho pastoral é fazer os cultos, é ter um gabinete para receber as pessoas, é isto, aquilo, tudo muito bem estipulado. E logo estão os missionários, mas o missionário faz o mesmo trabalho do pastor. A missionária faz o mesmo trabalho do pastor. Então, isto somente estou citando para fazer um breve comentário sobre isto. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E voltamos ao versículo número 1. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Hazor. O capitão do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. A misericórdia de Deus, é algo que nós não podemos e não vamos chegar a medir nunca. A misericórdia de Deus pela humanidade, a misericórdia de Deus pelos seus filhos, a misericórdia de Deus por cada um de nós. A misericórdia do Senhor, ela permanece para sempre, diz o salmista. O povo se desviava de Deus. A nação de Israel se desviava de Deus.
Sabe por que acontecia isto? Porque quando eles entraram na terra de Canaã, a ordem era exterminar tudo. Era eliminar tudo aquilo que pudesse comprometer o bem-estar daquela nação. Agora, eles fizeram. Por exemplo, nós vamos lá no livro de Josué, nós vamos encontrar um povo chamado os Gibeonitas, que fizeram um acordo com quem? Com Josué, com os príncipes de Israel. Os príncipes de Israel, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que eles, lá no capítulo 7 ou 8, creio que é de Josué, quando diz que eles fizeram um acordo com aquele povo, mas sem consultar ao Senhor. Isto é perigoso. Nós fazer coisas da nossa própria cabeça sem consultar ao Senhor. E isto inclui ou forma parte de toda decisão que nós vamos tomar na nossa vida. De toda decisão que nós vamos tomar na nossa vida. O emprego. Se abre uma porta de emprego, algo impressionante, algo sonhado por você. Mas é verdadeiramente de Deus? É verdadeiramente do Senhor? O Senhor está nessa direção? É Deus quem está dando essa direção? Nós já fomos enganados pelas astutas ciladas do diabo. Pelas astutas ciladas do diabo. E caímos nas astutas ciladas do diabo. Caímos no quê? No pecado da desobediência. No pecado da desobediência, abandonando aquilo que estamos fazendo para passar a fazer outra coisa. Abandonamos o nosso emprego, abandonamos isto por uma melhora salarial, quando na realidade não está dentro da vontade de Deus. Aí eu vou casar. Esse casamento está dentro da santa, perfeita, agradável vontade de Deus? Aí eu vou estudar tal profissão. Vai estar dentro da santa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todas as decisões que nós vamos tomar, elas devem serem colocadas diante de Deus. Nós devemos de orar por cada decisão que nós vamos tomar. Agora, Deus tinha dado uma ordem para o povo de Deus, que era destruir todas as nações que habitavam ali na terra prometida. Pois bem, o que eles fizeram? Por exemplo, os gibeonitas, eles colocaram eles para carregarem água, para cortarem lenha, para terem empregados. Porque tinham feito um acordo com eles sem consultar ao Senhor. Outras nações, eles foram deixando um remanescente para que pagassem tributo, para que isto, para aquilo, sempre o olho na ganância, na desobediência a Deus. E isto que trouxe como consequência para o povo de Deus, que ao ficar parte destas nações, ficaram também os seus ídolos, ficaram também os seus deuses, ficaram também as suas religiões pagãs. Algumas delas sacrificavam crianças a um deus chamado Moloque. E o povo de Israel passou a conviver com estas nações, as quais deveriam serem destruídas. Mas o que tem tudo isto a ver com a minha vida atual, presente, como cristão? Que eu devo de erradicar, matar toda sorte de tentação, de pecado que existir na minha vida. Nós vamos estar em guerra constantemente até
o dia que o Senhor nos chame para a sua presença ou que venha acontecer o arrebatamento da igreja. Então, até esse momento, nós estamos em guerra constante. Contra quem? Contra as potestades, contra os principados que habitam nas regiões celestes, é o que fala o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades que habitam nas regiões celestes. Ali é onde está a nossa guerra. Por isso a importância de consultar ao Senhor. Algumas vezes na vida nós fazemos como Josué e como os príncipes. Não consultamos ao Senhor e fechamos acordos. Fazemos alianças perigosas. Alianças perigosas. O apóstolo Paulo, ele vai falar muito claramente, e esse versículo é muito utilizado para falar para os jovens quando começam a namorar: não vos unais em jugo desigual. Mas esse não vos unais em jugo desigual abarca muita coisa. Muita coisa. Pode ser uma sociedade, por que não? Pode ser formar parte de um grupo, que sei lá, pode ser de esporte, de quantas coisas que existem no mundo hoje. Mas isso está dentro da santa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu venha fazer essa aliança, que eu venha participar desse grupo. É isso que eu tenho que me perguntar. E o povo de Israel estava nesta situação. Se nós lemos o capítulo número 3, que é o que está mais próximo aqui, nós vamos encontrar ali que teve um juiz chamado Otniel, tem o outro aqui que se chama Eude, tem o outro aqui que se chama Sangar, e se passamos as folhas, nós vamos encontrar Gedeão, e no meio deles aí está Débora. Deus levantava homens, levantava mulheres, para poder então assim ordenar, governar aquele povo e poder livrá-lo dos seus inimigos. Agora, aqui eu volto a dizer, era uma mulher quem estava julgando Israel. Eu não sei qual é o seu pensamento, nem me interessa, nem vou expressar o meu pensamento tampouco no que se refere ao ministério feminino dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas, entre as outras coisas que eu poderia dizer, é que as mulheres foram as primeiras em ver o Senhor Jesus, ou em terem a notícia de que ele tinha ressuscitado. Por quê? Porque elas madrugaram e foram ao sepulcro levarem as especiarias para ungir o corpo do mestre. E elas se perguntavam pelo caminho: quem vai remover aquela pedra para nós? Mas elas continuaram avançando diante dessa grande dificuldade. E os discípulos onde estavam? Onde estava Pedro? Onde estava João? Onde estava Tiago? Onde estava Felipe? Tomé? Todos amedrontados, escondidos. E as mulheres foram as primeiras em receberem a grande notícia. Janderson Luiz, estamos no Alegrete, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Estamos lá no Baita Chão no dia de hoje. Também, então, possa aproveitar a família neste dia. Então o povo de Israel voltou a fazer o que era mal. Reiteradamente, o povo vinha pecando. Quantos crentes tem nos nossos dias de hoje que reiteradamente caem no mesmo pecado? Ou caímos dentro do mesmo pecado? Que cada um de nós sabe quais são as nossas tentações.
Cada um de nós sabe qual é o nosso ponto mais fraco. Só que Satanás ele não vai nos atacar no nosso ponto mais fraco. Ele vai nos atacar no nosso ponto mais forte. Ele sabe das nossas debilidades. Ele conhece as nossas debilidades. E muitas vezes nós descuidamos a nossa retaguarda para cuidar aqui deste outro lado. E é justamente por lá que ele vai nos atacar. O povo de Deus voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então vai dizer que o Senhor os vendeu, os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Assur. E o capitão do seu exército era Cícera, e habitava em Arosete dos gentios. Os vendeu, os deu, os deixou ali debaixo do poder deste rei. Poder deste rei. Por 20 anos, 2 décadas. E que coisa que é para nós colocar atenção também nisto, que quando Satanás ele logra o seu objetivo, ele também trabalha na mente da pessoa, que a pessoa fica escravizada de tal ponto que ela não tem força para se reerguer, para se levantar. Nós estamos falando do povo escolhido de Deus que por 20 anos esteve debaixo do governo deste homem, deste tirano, deste ditador. Quantos cristãos hoje faz 20, 30 anos que se converteram, mas faz 10, 15 anos que estão debaixo da ditadura satânica. Mas estão dentro da igreja? Estão. Estão muitas vezes pregando? Estão. Estão trabalhando no diaconato? Estão. São obreiros? São. Mas estão mortos espiritualmente falando. Pessoas que se acostumaram a conviverem com o pecado. E isso vem produzir a iniquidade. Iniquidade é quando já não sentimos remorso pelo pecado ou não vem o arrependimento pelo pecado, porque está presa, sua mente está cauterizada agora pelo inimigo, que se aproveitou da sua debilidade, que se aproveitou de você ter deixado uma brecha, que se aproveitou de você não ter buscado ao Senhor, que se aproveitou de que você deixou de congregar, que você deixou de orar, que deixou de ler a palavra, que deixou de ouvir um louvor dentro da sua casa para passar a ouvir rádios seculares, que você deixou de ouvir uma pregação dentro da sua casa e passou a assistir o Big Brother, que você deixou de louvar ao Senhor você mesmo dentro do seu lar e coloca músicas mundanas, que você está ali pensando no carnaval. Ei, meu irmão, não temos mais tempo para essas coisas. Seja um homem ou uma mulher que conhece a palavra de Deus, assim como eu, então que tal nós exterminar de uma vez por todas as coisas que desagradam a Deus das nossas vidas? A ordem de Deus era destruir as nações, e nós devemos destruir aquelas coisas que nos afastam de Deus. Em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 7, o Senhor fala de 7 nações. 7 nações. 7 nações que ali tem um estudo muito interessante. Vamos prepará-lo e vamos trazê-lo a semana que vem. Cada nação dessas representa algo na área espiritual que nós devemos de vencer. Porque já o Senhor nos deu a vitória lá na cruz. Só que nós não assimilamos ou não
queremos levar uma vida de santidade diante do Senhor e queremos continuar compartilhando com o mundo porque temos que agradar a fulano, temos que agradar a sultano. Cuidado. Cuidado com querer agradar a fulano ou a sultano. Nós devemos de agradar a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós devemos de agradar, não é homem algum. Não é agradar ao esposo, não é agradar à esposa, é agradar a Deus por em cima de todas as coisas. Agora, se a esposa diz, hoje não vai na igreja, fica. Ou ao contrário, o esposo não vai hoje, fica em casa. A quem estamos agradando? É fácil, muito fácil julgar o povo de Israel. É muito fácil julgar o povo de Israel como um povo que desobedeceu a Deus por 20 anos. 20 anos. Agora, vamos ver a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus pelo seu povo. O amor, o cuidado de Deus que tem por cada um de nós. Por mim, por você, pela sua família, pela sua geração. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. Eles clamaram ao Senhor. Agora, a minha pergunta é, por que esperaram tanto tempo? 2 décadas para clamar ao Senhor? Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus. Que sabemos que quando cometemos um pecado, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, para que nós venhamos clamar ao Senhor, confessar o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Não podemos deixar que o pecado venha a nós dominar. Não podemos permitir jamais isto, que o pecado venha a nós dominar. Pois o domínio do pecado sobre nossas vidas, ele já desapareceu a partir do momento que Jesus disse ali na cruz, consumado é. E ele nos transferiu a autoridade. Ele nos deu a autoridade, Ele nos deu as ferramentas para que nós possamos continuar em frente, ou melhor dito, Ele nos deu as armas para que nós possamos continuar em frente e que nós não venhamos nós sucumbir novamente no pecado, que nós venhamos cair novamente no mesmo poço. Entre elas está a nossa confissão, a confissão dos nossos pecados. Não para homem, como algumas religiões têm por costume aí, porque homem nenhum tem o poder de perdoar pecados a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, eu entro no meu quarto, fecho minha porta, eu vou para um monte, vou para um lugar solitário, e lá vou clamar ao Senhor, lá vou confessar ao Senhor os meus pecados. E que se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós perdoar. Temos um advogado que está ao lado do Pai, e este é quem intercede por nós diante do Pai para que Ele perdoe os nossos pecados. E Ele é nada menos nem nada mais que o Senhor dos Senhores, o Príncipe de Paz, Deus encarnado, Jesus de Nazaré. E não existe outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, no qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Queremos adorar-te, queremos glorificar-te, queremos dar-te a glória e a honra, meu Deus,
porque Tu eres merecedor de recebê-la, meu Pai. Senhor, que venhamos ter um dia abençoado. Senhor, livra-nos da tentação. Fortalece nosso espírito. Fortalece nosso Deus através da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Senhor, que este dia seja um dia diferenciado para nós, ó Deus. Abençoa, Senhor amado, a cada um de nossos irmãos que estiveram aqui conectados conosco. Que Tu venhas abençoá-los, Tu venhas derramar da Tua graça, do Teu amor sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 21h30 estaremos novamente aqui com a nossa versão em espanhol. Esperamos você, 21h30 nesta noite. E amanhã, novamente estaremos aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.